O Flamengo tem que reverter uma desvantagem no jogo de amanhã em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro, o jogo da volta Copa do Brasil, 7 da noite. No jogo da ida no Maracanã semana passada, o time perdeu por 1-0, então vai ter que ser um pouco mais ousado, vai ter que arriscar um pouquinho mais. Normalmente eu faço análise aqui em cima do que a gente vê no campo de jogo. Eu analiso aqui o time do Felipe Luiz. Hoje eu quero fazer um pouquinho diferente e quero dar a minha humilde sugestão aqui sobre uma mudança estrutural nessa equipe que pode tornar o time um pouco mais agressivo, que pode machucar um pouquinho mais o Atlético Mineiro. Então vamos fazer o seguinte: vai deixando o seu like, vai se inscrevendo no canal, que eu vou dar rapidinho a vinheta e na volta vamos falar de tática? Essa é a estrutura que o Felipe usa normalmente para iniciar as suas construções. O Flamengo em organização ofensiva, em primeira fase de construção. Estrutura-se 3-2-5. Dois zagueiros, normalmente o lateral esquerdo junto dos dois zagueiros, os dois volantes. Do lado direito aqui você tem o lateral direito junto do ponta, que atua um pouquinho mais por dentro. Lá do lado esquerdo, ponta, dando amplitude mais próximo da linha lateral. Esse meio atacante, que normalmente o Arrascaeta, mais próximo ali do meio espaço, mais próximo do camisa 9. Então essa é a estrutura que o Flamengo está acostumado a usar. É uma estrutura que é um tanto quanto conservadora, porque sim, você tem 3 jogadores ali mais recuados, tem também os 2 volantes que ficam um pouquinho mais às vezes, então você tem 5 jogadores para cuidar da transição defensiva, para que o time não fique muito exposto. É uma estrutura muito utilizada no futebol mundial, é verdade, muitos times usam e o Felipe também vai aí na mesma direção, tá? E aí eu quero mostrar para vocês aqui como é que os times costumam marcar normalmente no futebol, né? 4-4-2. Tem outras variações, tem 5-3-2, tem 5-4-1, tem 4-1-4-1, 4-5-1, mas eu vou usar a mais usual, a mais utilizada pelos times aqui do Brasil, lá fora também, que é o 4-4-2. E por que que você usa o 3-2-5? Qual é o tipo de vantagem que você tenta usar quando você coloca essa estrutura de 3-2-5 na hora de construir as suas jogadas? É o seguinte, não tem muito mistério não, você tenta gerar um tipo de superioridade aqui muito importante no corredor central, que você tenta pelo menos ter uma igualdade no primeiro momento, de 4 contra 4, tá? E eventualmente quando você baixa aqui o teu 9, você vai ter essa situação aqui de um 5 contra 4, vai ter uma superioridade no corredor central, que é uma zona muito importante do campo, como a gente sabe, né? E aí, além dessa vantagem aí no corredor central, a gente pode observar uma outra vantagem que pode acontecer quando o time estrutura esse 3-2-5, que é essa vantagem aqui na última linha. Se você consegue achar esse passe dentro, se você consegue fazer o time progredir, achando esse passe nessas janelas aqui entre essa segunda linha de 4, você consegue eventualmente uma situação de 5 contra 4 na última linha. Então, ao mesmo tempo que é uma formação que te dá equilíbrio defensivo, que não te expõe, também pode ser ofensiva, porque você pode eventualmente ter 5 jogadores contra 4 na última linha. Então é por isso também uma formação muito utilizada aí pelos técnicos no mundo todo, tá? E aí eu quero mostrar para vocês aqui uma outra opção que o Felipe usa eventualmente, que é a opção do 3-1-6. É mais agressivo, claro, você só tem 4 jogadores aqui um pouquinho mais recuados. Normalmente o que o Felipe faz? Coloca um volante para jogar junto dos zagueiros aqui nessa construção, nessa saída de 3. O outro volante fica aqui sozinho como esse único pivô à frente dessa primeira linha de 3. E aí você tem 6 jogadores mais avançados. A gente pode chamar de 3-1-6, pode chamar também de 3-1-2-4, enfim, 3-1-4-2. Tem mil maneiras de chamar. Para simplificar, a gente fala o 3-1-6, mas é claro que é muito importante que a gente sempre pontue, né? Quando a gente está mostrando o campinho, a gente sempre está mostrando aqui uma estrutura estática. E o jogo não é estático, o jogo é móvel, o jogo é dinâmico, o jogo é caótico, acontecem mil coisas dentro de campo. Isso aqui é só um retrato de algo que a gente identifica. Essa mudança de estrutura que eu estou propondo para o Flamengo nesse jogo de amanhã, que eu vou mostrar para vocês já já, tem sim um encaixe com a estrutura inicial do Atlético Mineiro. Antes de eu avançar com essa análise, antes de eu continuar com esse vídeo, eu não posso me esquecer de pedir para você deixar o like, que é muito importante, e também que você se inscreva no canal. Temos aqui também um clube de membros no canal Falando de Tática, e é um clube de membros muito legal, você vai pagar muito pouco, é muito barato e você vai ter muitos benefícios. Clique aqui em Seja Membro para descobrir quais são os benefícios, eu posso te garantir que é muito bom, que é muito legal. E mais uma dicasinha rápida aqui para a gente seguir com o vídeo. Curso Sistemas Táticos do Laboratório do Futebol. Conhecer os sistemas táticos do futebol ajuda muito a gente a entender as estruturas e a partir das estruturas a gente também entende muito o jogo, passa a ter um entendimento melhor sobre o jogo. Então, já que eu estou falando hoje sobre estruturas táticas, nada melhor do que eu falar para vocês sobre esse curso muito legal, que é o curso Sistemas Táticos do Laboratório do Futebol. É um curso barato, muito interessante e que com o cupom Falando20, vocês já estão vendo aqui o banner aqui embaixo na tela, já tem um tempinho, né? Com o cupom Falando20 vocês vão ter
20% de desconto em algo que já é barato. Então, é desconto duplo, é desconto em cima de desconto, vale muito a pena e é uma promoção por tempo limitado, válida somente para quem é inscrito aqui no canal Falando de Tática. Então, se inscreva no canal, aproveita a promoção, entra na descrição do vídeo, tem os links dos cursos do LabFoot, tem ali o curso para os sistemas táticos. Garanta o seu curso de sistemas táticos, você não vai se arrepender. Vamos seguir com o conteúdo agora. Então, quando o Felipe precisa ser um pouquinho mais agressivo, ele estrutura esse 3-1-6 aqui. É uma estrutura mais agressiva, obviamente, você só tem 4 jogadores mais ali recuados, né? Você tem um jogador a mais avançado, normalmente os 2 laterais, os pontas vão trabalhar um pouquinho mais por dentro, você tem mais atletas no entrelinha, você tem mais jogadores agredindo essa última linha do adversário, ocupando entrelinhas, então é uma estrutura, obviamente, mais ofensiva. Então, o Felipe eventualmente usa essa estrutura quando precisa atacar. E aí, por que você usa o 3-1-6 eventualmente? Para dar mais largura no campo. Quando você dá mais largura no campo, você dá mais amplitude com os 2 laterais ao mesmo tempo, você consegue atrair esses pontos eventualmente aqui para esse corredor lateral, para estarem mais próximos dos laterais. Os pontos ficam mais na dúvida de quem eles marcam. O lateral ou esse jogador aqui que está um pouquinho atrás dele no entrelinhas. Então, você tem mais geração de dúvida aqui nesse 3-1-6. E quando você faz esses pontos andarem para o lado, tentarem abordarem, saltarem aqui nos laterais, você eventualmente gera espaço, você abre mais janela de passe para a bola chegar para esses jogadores que estão no entrelinhas. Então é uma estrutura mais ofensiva e que muitas vezes dá muito certo, tá? E aí essa estrutura gera que tipo de vantagem no corredor central? Eventualmente um 8 contra 6, como vocês estão vendo aí. Esse 3 mais 1 e depois os 4 que estão no entrelinhas contra 6 jogadores do adversário. Então você pode gerar uma superioridade numérica numa zona muito importante do campo a partir dessa estrutura do 3-1-6, e é por isso que eventualmente o Felipe usa essa estrutura quando precisa, quando quer tornar o time mais agressivo, tá? É claro que tem sempre o outro lado da moeda, futebol é cobertor curto, então quando você estrutura 3-1-6, você só tem 4 jogadores mais recuados, mas ao mesmo tempo você continua com uma estrutura que te permite ter vantagem numérica na saída de bola. 3 contra 2 aqui na saída de bola, um 4 contra 2 se a gente contar com esse volante que atua aqui nas costas desses jogadores mais avançados, tá? E aí, qual é a estrutura que eu sugiro para o Flamengo nesse jogo de amanhã? A estrutura do 2-3-5, que é algo que o Felipe não usa muito, quase não usa, ou eu diria que muito raramente usa, mas é a estrutura que eu quero sugerir para esse jogo. Por quê? Porque é uma estrutura que também torna você agressivo e ao mesmo tempo não te expõe tanto assim. Você tem somente os 2 zagueiros contra os 2 atacantes, é uma situação de um pouco de risco, porque você tem um 2 contra 2, igualdade numérica, mas o Flamengo, por exemplo, tem zagueiros qualificados que podem trabalhar nessa igualdade numérica. Então dá para ter essa estrutura do 2-3-5 mesmo contra times que jogam no 4-4-2. Você pode colocar um dos laterais junto com os volantes e aí mais à frente ali naquela última linha de 5 você tem os 2 pontas, o centroavante e mais o meia. Então é uma estrutura bem mais agressiva que o 3-2-5, você inverte um pouquinho essa numeração, né, de 3-2-5 para 2-3-5. E o que é que você tem aqui de vantagem? Também a forma de você atrair os pontas, só que aqui você vai atrair os pontas para dentro. Esses pontas vão abordar esses caras aqui um pouquinho mais abertos nessa segunda linha de 3. Então o que acontece? Gera muita situação de corredor lateral livre para os pontas. Então você pode achar o passe direto no ponta, trabalhar esse 1 para 1 dos pontas aqui. Samuel Lino deve estar em campo amanhã, eventualmente o Plata ou o Luiz Araújo. Você pode potencializar 1 para 1 desses caras, tornando o time mais agressivo, e aí você avança, você progride, você deixa o adversário mais desconfortável no campo de jogo. Só que o Atlético Mineiro não marca em 4-4-2, tá? Então vamos colocar aqui agora o Atlético Mineiro nesse 4-1-4-1 que o Cuca estruturou no jogo de ida no Maracanã, que deve ser a mesma estrutura que ele vai utilizar no jogo de volta em BH, porque venceu o jogo no Maracanã. Então eu imagino o Cuca usando a mesma estrutura que deu certo no jogo lá no Maracanã semana passada, em que o Atlético venceu por 1-0, tá? Então vamos projetar o Atlético Mineiro nesse 4-1-4-1 aqui. O que o Flamengo fez no jogo de ida que eu não faria nesse jogo de BH, tá? O Flamengo estruturou, o Felipe Luiz optou por uma estrutura de 4+2 no segundo tempo, porque estava tomando contra-ataque, colocou os laterais mais recuados, com os volantes também, com os zagueiros, então ficou um 4+2. Até tinha uma ideia interessante em termos de construção, porque esses laterais atraíam os pontas do Atlético a andar para frente e gerava um pouquinho de espaço nas costas. Mas no fim das contas, acabava que ficava uma estrutura muito conservadora, porque quando você consegue progredir, consegue avançar nas costas desses caras, você tem poucos jogadores ali no entrelinhas, poucos jogadores dentro do bloco de marcação do adversário.
ter poucos atletas dentro do bloco de marcação do adversário te torna um time menos ofensivo, menos letal, que agride menos o seu adversário. Então o Flamengo muitas vezes ficava aqui nesse 4 contra 5, ficava com poucos jogadores na hora de agredir a última linha do Atlético Mineiro. Como o Flamengo precisa reverter um resultado, é claro que essa estrutura não é uma estrutura recomendada para esse jogo de amanhã. Então o que eu recomendo para o jogo de amanhã? O 2-3-5, colocando os dois zagueiros contra o Hulk aqui, os dois zagueiros contra esse cara que joga mais avançado, que é o Hulk, fazendo um 2 contra 1, administrando essa vantagem aqui, um pouquinho mais afastados para poder fazer o Hulk correr um pouquinho mais, para gerar mais dúvida no Hulk, tá? E aí você coloca 3 jogadores entre esses 4 jogadores aqui dessa linha que fica logo atrás desse jogador mais avançado, que no caso é o Hulk. Coloca esses jogadores bem nesse intervalo que a gente chama, no intervalo volante-ponta, no intervalo volante-volante, no intervalo volante-ponta do outro lado também. Aqui eu estou destacando para vocês esses 3 jogadores que ficam entre esses 4 jogadores dessa segunda linha de marcação do time que marca em 4-1-4-1. E aí qual é a ideia aqui para gerar superioridade? Você atrair um volante, por exemplo, para próximo desse jogador que está mais próximo também do ponta, abrindo janela de passe por dentro. Na medida que você consegue atrair, usar esse jogador aqui como uma isca para deslocar o volante do adversário, você consegue gerar eventualmente linha de passe por dentro. Linha de passe por dentro é sempre muito bom, machuca sempre muito o adversário. E aí, porque você tem uma estrutura de 2-3-5, você já tem 2 jogadores mais avançados ali dentro do entrelinhas, fazendo também um 2 contra 1 aqui nesse setor do campo, em cima desse jogador que atua sozinho nesse entrelinhas no 4-1-4-1. Muito importante também colocar 2 jogadores ali. O Felipe até fez isso um pouco no jogo contra o Ceará no primeiro tempo. Colocava 2 jogadores ali, o Plata e o Arrascaeta, próximos do Richarlison, volante do Ceará. Ele não sabia quem ele marcava. O Flamengo conseguiu algumas situações de vantagem ali. Então, importante que faça isso amanhã também, nessa estrutura aqui do 2-3-5, colocando 2 jogadores próximos desse jogador que fica sozinho no interlinhas, porque ele vai ficar com certeza em dúvida. E aí, você conseguindo achar esse passe dentro, conseguindo gerar essa vantagem também aqui no entrelinhas, você pode eventualmente também gerar vantagem aqui de 5 contra 5, que não é uma vantagem numérica, mas pode ser uma vantagem qualitativa. 5 contra 5 já é uma situação ali perigosa para o seu adversário. Então, é uma estrutura que pode tornar o Flamengo mais ofensivo, que pode deixar o Atlético Mineiro muito mais desconfortável no campo de jogo. E aí, eventualmente, você pode também fazer um desses jogadores dessa linha de 3 do 2-3-5 andar para frente, avançar um pouquinho mais, tentando uma situação aqui de 3 contra 2 também aqui nesse corredor lateral, nessa zona do campo aí onde eu estou destacando. Então o 2-3-5 oferece tudo isso. É um sistema que é mais ousado, obviamente, que o 3-2-5. Você fica mais exposto ao contra-ataque, mas o Flamengo, volto a dizer, precisa reverter uma vantagem. É hora de arriscar um pouquinho, é hora de ser um pouquinho mais ousado. Não imagino o Felipe mudando essa estrutura do 3-2-5 de início. Deve começar construindo como constrói normalmente, lá como eu mostrei para vocês, com os 2 zagueiros, com o lateral, com o duplo pivô, na forma como a gente está acostumado a ver. Mas pode sim precisar ser mais agressivo, mais ofensivo, e aí ele pode usar esse 3-1-6 que ele está mais habituado, mas também tem a opção do 2-3-5, que seria uma novidade, algo novo. É importante chegar com um fato novo, eventualmente, para o técnico adversário ficar meio desconcertado, sem saber muito o que fazer. Então, faz até sentido, por exemplo, se o Flamengo não tiver feito um gol ainda no intervalo, já voltar para o segundo tempo com essa mudança de estrutura. Seria uma novidade. O Cuca ia demorar alguns momentos para entender ali o que estaria acontecendo e o Flamengo pode até marcar um gol enquanto esse time do Atlético está na dúvida. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Quero mais uma vez te pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, virar membro do canal Falando de Tática e aproveitar a promoção do curso Sistemas Táticos com o cupom Falando20, que você tem 20% de desconto. Deixe aqui nos comentários a sua sugestão de estrutura, de mudanças, o que você acha que o Flamengo tem que fazer para esse jogo de amanhã. Traz aqui que a gente vai bater um papo legal, ter uma resenha bacana aqui nos comentários. Abração, até o próximo vídeo e eu fui. Valeu!